Serviço Divino de Palavra, domingo, 27 de fevereiro de 2022, Apóstolo Bonaite. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã, nosso apóstolo maior nos envia um texto que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 a 6, que diz assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, amados servos, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial nesta manhã. Mais uma vez, o Senhor nos traz à sua casa para ouvirmos a sua palavra, para podermos nos dedicar nesta hora naquilo que Ele tem para nos ensinar, naquilo que Ele tem para colocar dentro dos nossos corações, para que possamos ser fortalecidos na fé, na fieldade, no amor ao próximo. E desta forma ele vem e nos traz a possibilidade de não só aqueles que estão na outra margem, porque este é um serviço divino dedicado à preparação para o próximo domingo, que é o serviço divino em ajuda aos falecidos, para preparar o caminho para que estes também possam reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer o que Deus espera de cada uma destas almas, de cada um de nós como um todo, como foi lido na palavra, porque isso é bom e agradável a Deus, e que quer que todos os homens se salvem. Isso é bom e agradável a Deus. Deus, desde o princípio, desde o momento que o homem perdeu a sua imagem e semelhança, Deus não desistiu da sua criação. De várias formas, em vários momentos, em várias ações, Deus continuou dando suporte para que essa sua criação pudesse vir e ter a redenção, para voltar a ser a sua imagem e semelhança. Isto um dia vai acontecer, porque existe uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele voltaria para nos buscar. E nós queremos crer nessa promessa cada dia mais, e saber que Ele virá, que Ele voltará para poder nos buscar. Então nós não estamos sós, nós não estamos andando de uma maneira que nós não sabemos aonde nós queremos chegar, nós sabemos aonde queremos chegar. E o Senhor coloca para nós, e Deus coloca para nós, uma situação onde nós devemos pensar não somente nas nossas almas, porque se pensássemos somente nas nossas almas, nós seríamos egoístas, porque estaríamos pensando em nós próprios apenas. E os demais? E aqueles que não têm força para orar? E aqueles que já estão na outra margem, que necessitam de ajuda? Este é um pilar muito, muito forte, muito saliente da nossa fé, amados. Falamos sempre que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. E Ele foi ao mundo dos mortos para poder levar o seu evangelho, para poder libertar aquelas almas das prisões. E nós queremos seguir este exemplo, continuando a orar por eles. Nesse posicionamento de que Deus quer salvar a todos os homens, então Ele nos dá uma missão. Se nós olhamos para o passado, então Ele nos dá esta missão de podermos orarmos uns pelos outros, orarmos por aqueles que estão no além. Deus quer a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo também. Deus quer a salvação de todos e nos mostrou para quem é esta salvação. Quando Ele fala de todos, Ele está falando do justo, que cumpre os mandamentos, e Ele está falando do injusto, que não cumpre os mandamentos, mas ele tem a possibilidade de se redimir.
Então, estes que são os injustos, que não cumprem com os mandamentos, eles têm a possibilidade de ser redimidos. Vamos pensar um pouquinho na época de Jesus, quando foi levado a mulher adúltera até Jesus. Jesus não disse para ela: eu te condeno pelo teu pecado. Jesus disse: vai e não peques mais. E Zaqueu? Zaqueu era um homem que ele recebia os tributos, e com corrupção ele fazia isso. E, no entanto, Jesus disse: Zaqueu, desce daí, que hoje convém que eu coma na tua casa, que eu esteja na tua casa. E Zaqueu se arrependeu daquilo que fazia e prometeu restituir ao povo em duplicidade aquilo que ele tinha tirado. Então nós precisamos olhar para estes exemplos, amados, e podemos ver que o Senhor é longânimo. Quanto amor Deus tem para com a sua criação, quanto amor nosso Senhor Jesus tem para com a criação de Deus. E aquele pecador, aquele ladrão que estava preso na cruz com Cristo, que reconheceu aí em Cristo o Deus, e Jesus simplesmente disse para ele: ainda hoje estará no reino dos céus comigo. Então, percebamos, amados, que não é só para aquele que está numa posição de justo, de procurando fazer a vontade de Deus, que é só para este a salvação e a redenção. Não, é para todos. Mas o Senhor se achega a nós e nos dá uma missão. Não é assim como um passe de mágica que tudo isto vai acontecer. Não, Ele chega a cada um de nós e nos dá a missão. E ela está descrita nesse mesmo capítulo 2, no versículo 1. Lemos o 3 a 6. O versículo 1 fala: Ademoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, nos dá a missão para que nós possamos orar por todos, para a salvação de todas as pessoas, sejam vivas, sejam mortas, mas todos. Deus não veio para a terra, nosso Senhor Jesus Cristo não se achegou no seu tempo aos homens e falou: olha, a salvação que Deus está oferecendo é para o homem, é para o corpo material, é para a sua vida material, é para que você se dê bem. Não há este relato, mas sim para a alma. Por que aqueles que estão no outro lado da margem, no além, eles também têm a possibilidade de redenção? Porque a salvação é para a alma, viva ou morta. Ou a pessoa viva ou a pessoa morta, porque a alma não morre, a alma tem vida eterna. Então ela tem a possibilidade de poder receber essa ajuda de salvação. E o Senhor nos dá essa possibilidade de nós intercedermos, de nós orarmos, de nós mostrarmos o caminho para que estas almas possam se achegar diante do altar do Senhor e buscar o renascimento. O mesmo renascimento do qual ele relatou para Nicodemos, o mesmo renascimento de água e de espírito. Ser batizado com água todos aqueles que não foram, e ser batizado com o Espírito Santo, ser selado, ter o selo divino, para poder então seguir o caminho. E dentro da nossa fé ainda eles recebem a Santa Ceia através dos ministérios que são colocados para poder representá-los. Então, amados, o Senhor nos dá essa missão. Somos chamados para esta missão. Orarmos. Queremos orar por todos. Não só para aqueles que estão no outro lado, na outra margem, mas por cada um de nós também. Isso tem que ser uma corrente recíproca, um orando pelo outro, para que possamos ter forças, para que possamos chegar ali, para que possamos chegar de uma forma com que o Senhor olha para nós e vê quanto que nós estamos lutando para alcançar esta redenção, esta salvação. Mas de que tanto se fala em salvação? Qual é essa? O que significa essa palavra? Salvar-me do quê? Salvar-nos do pecado.
nos libertar. Somos hoje prisioneiros do pecado. E nós queremos esta liberdade. E essa liberdade será com Cristo. Cristo hoje intercede por nós, diante de Deus. Ouvimos isso no serviço divino de domingo passado. Ouvimos também para que nós tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo. E nós queremos segui-lo. E nós queremos fazer o melhor para podermos chegar, então, no dia do Senhor. Que nós possamos, amados, querermos mais, queremos sermos abençoados, sermos protegidos e guardados para podermos alcançar este dia. Mas não querer mais da forma com que aqueles trabalhadores também chegavam aos seus senhores e pediam, porque tinham trabalhado horas a mais, pediam algo a mais. Não é este mais que nós queremos. O mais que nós queremos é estarmos com o Senhor. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo também. Mas não vamos falar do filho pródigo, vamos falar do irmão do filho pródigo. Qual era a situação? Ele ficou indignado de que seu pai fez uma festa para que ele quando ele voltou para casa. E o seu irmão, qual era a sensação dele? Ele é culpado daquilo que ele fez. E você ainda faz uma festa para ele? Ele não foi longânimo. Ele não teve o amor que necessitava ter pelo seu irmão, pela volta do seu irmão. Ele olhou só a parte material daquilo que ele tinha, que o seu irmão tinha se desfeito. Não é isso que o Senhor olha para nós e fala para que nós possamos estar preocupados, amados. Nós temos que olhar além, nós temos que olhar no horizonte, nós temos que olhar a promessa que Deus colocou para nós. Nós queremos estar diante do Senhor de uma forma ímpar, para que possamos ter a nossa redenção no dia da vinda do Senhor. A nossa preparação, e aqueles que estão na outra margem, é esta: é nos prepararmos para o dia do Senhor. Não tem outra forma. É crermos no Senhor, é nós amarmos ao nosso próximo. E como nós fazemos isto? Nós fazemos através das nossas orações. A nossa intercessão por estes que estão já na outra margem, a nossa intercessão por aqueles que vivem no nosso meio. Quantos irmãos nós conhecemos que estão afastados da obra de Deus? Vamos julgá-lo? Absolutamente não. Não nos cabe fazer isso. Mas a nossa intercessão significa nós reconhecermos o poder da palavra de Deus para cada um de nós, reconhecermos o poder do amor que Deus tem por cada um de nós. E a nossa intercessão é um sinal de amor ao próximo. Nos lembrarmos não somente daqueles que veem a nossa imagem, que já estão na outra margem, que veem na nossa imagem, na nossa mente, que nós nos lembramos do nosso amigo, dos nossos parentes. Amados, vamos pensar um pouquinho. Quantas pessoas partem para o além a cada dia? E não estamos falando aqui de pandemia, é no geral. Quantas pessoas partem ao além, sequer nós sabemos quem é, sequer nós conhecemos, sequer nós tivemos o contato de saber que essas pessoas partiram. E, no entanto, muitos partem vazios, necessitados. E Deus olha para nós como ferramentas que podemos ajudar a estes que estão partindo para lá, para que estes também possam encontrar o caminho. Esses dias eu tive a grata surpresa, a grata felicidade de ver 2 testemunhos de pessoas que viram a Igreja Nova Apostólica, por convite, os 2 por convite na realidade, e puderam aceitar o convite e sentaram ao banco e assistiram o serviço divino pela primeira vez. Então as pessoas estão procurando sim ajuda e querer conhecer a doutrina que Deus deixou para nós, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. E nós queremos ser esta ajuda.
Então nós queremos sim, amados, dentro desse texto que está colocado para nós, aqui no versículo 3 começa dizendo: porque isso é bom e agradável diante de Deus. O que é bom e agradável diante de Deus? Nós intercedermos, nós orarmos uns pelos outros, nós nos empatizarmos uns com os outros, nós amarmos o nosso próximo, amar ao outro. Essa é a tarefa que Deus coloca para nós, é a missão que coloca em nossos corações. Então queremos orar pela salvação de todas as pessoas, incessantemente. Queremos ser, então, uma carta aberta disto que Cristo fala para nós, amados, daquilo que Cristo coloca em nosso coração. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3, nos fala sobre esta carta aberta, essa carta de Cristo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, nós somos o testemunho vivo da obra de Deus. O apóstolo Paulo já falava isso para os coríntios. E ela serve para nós hoje, 2000 anos depois. Queremos nós sim, amados, sermos esta carta aberta e edificadora de testemunho para Deus, para os homens, para que Deus possa, para que nós possamos abrir o caminho, para que Deus possa ajudar estas pessoas também, a todos. Queremos reconhecer sempre esse nosso caminho, o caminho que Deus colocou para nós, e ficarmos firmes, fiéis, não olharmos para a direita ou para a esquerda, mas olharmos para a frente, para aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. A promessa é única e para todos, que cada um de nós possamos entender e aceitar a promessa que Deus fez para nós, amados. Não estamos trilhando um caminho onde não temos uma meta para alcançar. Nós temos a meta do Senhor para alcançar. Nós queremos alcançar. E essa missão que Deus coloca para nós, esta intercessão, esta oração de um pelos outros, ela tem que ser forte, ela tem que ser firme, ela tem que ser abundante a cada dia. A nossa vida de oração por si só, ela tem que ser abundante a cada dia. Ela tem, não por uma obrigação, mas nós necessitamos fazer isso, ter uma íntima comunhão com o Senhor através das nossas conversas, e que nós possamos ser uma ajuda ímpar para todos aqueles que estão na outra margem e que possam encontrar o caminho que o Senhor tem estabelecido para a redenção. Amém.